Bom dia, turminha! E hoje o Revisando vai falar sobre concordância nominal. Concordância nominal é a relação que se estabelece entre as classes de palavras, nomes. É o que faz com que substantivos concordem com os pronomes, com os numerais e adjetivos, entre outros. Exemplo: estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Neste caso, o pronome numeral e adjetivo concorda com o substantivo obras. Estas e não estes obras. Aqui não tem como colocar estes 3 obras. São estas 3 obras. Então, está concordando com o substantivo este pronome. O pronome que está no plural, já que a oração refere-se que são 3 e não apenas uma obra maravilhosa. Então, essa é a concordância nominal entre substantivo, pronomes, adjetivos. E por que maravilhosas e não maravilhoso? Porque o substantivo está no plural feminino, ou seja, tudo muito bem combinadinho. Olha aí, estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Então, todas as palavrinhas aí concordam com o substantivo obras, que é feminino plural. Vamos para as regrinhas? A primeira regra, o adjetivo e o substantivo. O adjetivo deve concordar em gênero e número com o substantivo, sempre, tá? Exemplo: que pintura linda! Quando há mais do que um substantivo, o adjetivo deve concordar com aquele que está mais próximo. Exemplo: que bonita pintura e poema! Então, aí bonita concorda com pintura, né? Então, é o que está mais próximo. Mas se os substantivos forem nomes próprios, o adjetivo deve ficar no plural. Exemplo: debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Então, nesse caso, eu tenho aí a concordância com 2 substantivos próprios. Então, dos grandes, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo vem depois dos substantivos, deve concordar com o que está mais próximo e com todos eles, tanto faz. Exemplos: que pintura e poema bonito, então está depois. Aqui no exemplo anterior estava antes o adjetivo, né? Então o que estava antes concorda com o mais próximo. Quando o adjetivo está depois dos substantivos, pode concordar com o mais próximo ou com os 2. Exemplo: que pintura e poema bonito, que poema e pintura bonita, que pintura e poema bonitos, que poema e pintura bonitos. Então, vai concordar com os 2, certo? Regrinha número 2. Substantivo e mais do que um adjetivo. Quando o substantivo é caracterizado por mais do que um adjetivo, a concordância pode ser feita das seguintes formas: colocando o artigo antes do último adjetivo. Exemplo: adoro a comida italiana e a chinesa. Pode colocar também o substantivo artigo que antecede no plural. Exemplo: adoro as comidas italiana e chinesa. Então, posso usar as 2 opções. Números ordinais. Nos casos em que há número ordinais antes do substantivo, o substantivo pode ser usado tanto no singular como no plural. Exemplos: a segunda e a terceira casa, a segunda e a terceira casas. Nos casos em que há número ordinais depois do substantivo, o substantivo deve ser usado no plural. Exemplo: as casas segunda e terceira. E algumas expressões também precisam concordar nominalmente. Prestem atenção. A expressão anexo deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo: segue anexo o recibo. O recibo é masculino, então eu coloco anexo. Segue anexa a fatura. A fatura é feminina, a palavra é feminina, então a palavra anexa vai estar no feminina também.
Mas a expressão em anexo não varia, vai ser sempre em anexo, não existe em anexa, tá bom? Exemplo, segue em anexo a fatura. Agora, se você tirar o em e deixar só a expressão anexo, aí vai ter que concordar com a palavrinha fatura, tá? A expressão bastante, quando tem a função de adjetivo, a palavra bastante deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplo, recebemos bastantes telefonemas. Então, aqui ela tem a função de adjetivo. Quando tem a função de advérbio, a palavra bastante não varia. Exemplo, eles cantam bastante bem. Então, aqui, esse bastante é um advérbio que indica intensidade. Então, ele não vai variar. A expressão meio, quando tem a função de adjetivo, a palavra meio deve concordar em gênero e número com o substantivo. Exemplos. Atrasado, tomou meio copo de leite e saiu correndo. Então, aqui é um adjetivo. A característica do copo estava meio, que é o contrário de... que é o mesmo de metade. Atrasado, tomou meia xícara de leite e saiu correndo. Então, copo é masculino, meio. Xícara é feminino, meia. Quando tem a função de advérbio, a palavra meio não varia. Exemplo, ele é meio maluco. Ela é meio maluca. Então, aqui é advérbio, quer dizer um pouco, indica, né? A quantidade, então eu não vou variar, mesmo que aqui maluca está no feminino, o advérbio vai manter no masculino, meio, porque advérbios não variam. A expressão menos, a palavra menos não varia nunca, tá, gente? Hoje tenho menos alunos, hoje tenho menos alunas, nunca menos, tá? Não existe a palavrinha menos. Olha um exemplo numa tirinha. Ai, amiga, então quer dizer que ele está saindo com uma bonitona que conheceu na academia? Sinto muito. Tudo bem, já me senti vingada quando ela falou na frente dos amigos dele. Tenho bebido menos Coca-Cola. Então, aqui eu uso o exemplo de que a moça não sabia falar. Então, ela já se sentiu vingada. É proibido, é bom e é necessário. Essas expressões, é proibido, é bom e é necessário, não variam, a não ser que sejam acompanhadas por determinantes que os modifiquem. Exemplos. É proibido entrada. É proibida a entrada. Então, aqui eu tenho um determinante, que é o a, que modifica essa expressão. Se não tiver o determinante a, vai manter é proibido entrada, é proibida a entrada. Aí eu coloco no feminino acompanhando a palavra entrada, porque eu tenho um determinante aqui que também indica o feminino. Verdura é bom, a verdura é boa. Aí eu tenho um determinante a, então eu modifico. Paciência é necessário, a paciência é necessária. Nesse caso, então, eu modifico, porque tem o determinante a. E as expressões obrigada e obrigado? É uma concordância nominal do adjetivo obrigado como expressão de agradecimento. Ele gera sempre muitas dúvidas. Em geral, as pessoas não sabem quando utilizar o obrigado e o obrigada. A regra de concordância nominal diz que quando obrigado expressa um agradecimento, deve concordar com quem fala, ou seja, com o emissor. Olha o exemplo. A professora entrou na sala e elogiou o trabalho de 2 alunos, Maria Luísa e Guilherme. Os alunos, claro, ficaram muito felizes. Então foram até a mesa da professora e Maria Luísa falou: obrigada, professora. E Guilherme falou: obrigado, professora. Então, se a pessoa que fala é do gênero feminino, ela vai falar obrigada. Se é do gênero masculino, ela vai falar obrigado. E é isso, pessoal. Façam os exercícios e beijinho. Até o próximo Revisando.